Vamos lá, pessoal, continuando aqui, vamos descer, tá? Já vimos a parte do prefixo hiper, ó, já está quase acabando aqui, ó, tá? A última página quase não tem, não chega nem à metade. Aí vem aqui o pancadão aqui né, de regras que eu digo, tá? Vem mais um pouquinho, que é o if é mais utilizado, não é mais utilizado, a regra antiga, a regra né, nova, tá? Em prefixo formado ou falso prefixo, ele sempre coloca isso, né? Terminados em vogal, mais palavras iniciadas por R ou S, sendo que essas devem ser dobradas. De novo, ó, antessala, tá? Ah, deixa eu ver, a gente já viu, né? Isso aqui, né, essa parte aqui. Sim, sim, tá? Ah, eu só pulei aqui uma questão, pronto. Agora que eu lembrei aqui, e inclusive tem no Segala, tá? Pode ser que caia. A nova regra aqui do verbo, o para-verbo, são palavras o que? Homógrafas, tá, gente? Homógrafas são o quê? Homônimos. A gente vai ver aí mais adiante a parte da semântica do nosso português, tá? Lembrando que fonética, morfologia, fonética tem o quê? Está incluído o que ali em fonética? Fonética. Ortografia, acentuação, né? A tal da na nossa ortoep e prosódia, tá? Morfologia, estrutura, formação e classificação de palavras. Aí vem análise sintática, as orações, tá? Semântica, aí a gente entra aqui, tá? Palavras homônimas, por exemplo, parônimas, homógrafas, homófonos, o que é isso, El? Não tem mistério, não vamos decorar, vamos entender, tá? Português é conexão. E depois, por último, a gente tem aí a estilística, que é a parte mais literária, tá? Que são as figuras, funções, né? Das linguagens, tá? Figuras, funções, é, então, homônimos, o que é homônimo? Homo quer dizer o quê? Mesmo, mimo, nome. Pronto, são nomes parecidos, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele coloca aqui, por exemplo, o verbo, vou botar aqui, não é, o verbo para, gente, tá? Ó, a palavra para, ela pode ser para verbo ou para preposição, tá? É uma das palavras mais importantes, tá? Fulano, para de fazer isso, pare de fazer. Meu amigo não para com isso, não para de fazer isso, não para de fumar, tá? Com raras exceções, né? O para tinha acento e agora não tem mais, tá? Então vai depender do contexto, tá? O que que eu posso fazer para que você, ou tipo assim, é, o que que eu posso fazer para que o meu amigo para o meu amigo parar. Parar não vai dar, né? Porque está no infinitivo, tá? O que que eu posso fazer para o meu amigo? Vírgula, ele não, ou dois pontos, né? Ou reticências, tá? Você vai escrever ali, ó, o que que eu posso fazer pelo meu amigo, né? Mas o que que eu posso fazer para o meu amigo? Ele não conta, ele não para de fumar, tá? Aí eu vou ter dois para ali sem acento, tá? Para preposição, uma classe, para verbo, outra classe. Só que não tem o quê? Não tem acento, tá? Então, ó, não existe mais o acento diferencial em palavras homógrafas. O que que é isso, homógrafo, gente? Eu falei homônimo, né? Homônimas se escreve assim, né? Ó, homônimas, homônimo, tá? Homônimas, o que que é isso, tá? São palavras que têm o mesmo homônimo, mesmo nome, tá? É o caso daqui. Tem o mesmo nome, significado diferente. Sempre isso aí, tá, gente? É semântica, tá? É, homógrafa, né? Para. Mesma grafia, homógrafas, né? É o homônimo perfeito que a gente chama, tá? E mesmo som, né? O que que eu posso fazer para o meu amigo? Ele não para de, ó, né? Vai depender do contexto. Ele não para de fazer isso, não para de fumar, não para, tá? Não para de jogar, sei lá, tá? Então o que que acontece aqui, ó? São palavras, então é o caso, é o que ele coloca aqui. Não existe mais o acento diferencial em palavras homógrafas, tá? Aí vem pelo, né? Pelo substantivo, nosso pelo, né? Quer dizer, do animal lá, a gente brinca, né? O nosso pelo também. Pela, substantivo e verbo, tá? É, pela pessoa, né? Por ela, pela, né? Por- Pela pessoa estimada, pela pessoa amada, né? Fulano é muito bem cuidado pela, né? Pela fulana, pela ciclana, né? A gente fala isso, né? Por ela, né? A gente às vezes pelo, né? Ele tem um especial carinho pelo amigo, tá?
é a contração lá que a gente vai ver da preposição por, mas ele ou ela, tá bom? Vai depender, tá? Pera, substantivo, né? E, né, substantivo, pera, substantivo, polo, né? Polo também, tá? O acento diferencial ainda permanece no verbo poder. Pronto, terceira pessoa do pretérito perfeito indicativo. Pôde, fulano pôde fazer isso. E no verbo por, para diferenciar da preposição por, tá? Por favor, você pode pôr isso para mim aqui? Então, esse por, você pode pôr, é, esse por vai ter acento ainda, tá? A diferença desses aqui, tá? A pera aqui, a fruta, né? Tá? Polo, substantivo, né? Que é o polo, não tem mais acento, tá? Um detalhezinho aqui, gente. Eu ia falar o verbo, a gente vai chegar em verbo, a gente vai ver que o verbo tem voz verbal, tem voz, né? Tem, tem, o verbo tem vários conteúdos ali, né? Várias ramificações, digamos assim, é uma árvore cheia, né? Cheia de galhos ali, cheia de ramificações de detalhes. Aí, o que que acontece? O verbo, ele tem modo, tempo, tá? Tem pessoa, né? Tem voz verbal, né? Tem a voz também. E nessa parte aqui, como ele falou, a terceira pessoa do pretérito, né? Terceira pessoa é a voz, pretérito é o tempo, né? O modo, no caso, indicativo, tá? O pretérito é o passado perfeito, por quê? Eu estudei, eu fiz isso, né? Eu concluí, eu estudava, eu corria, eu nadava, eu não nado mais, tá? Eu nadara, né? O passado do passado, né? O mais que perfeito, tá? Pra gente decorar, não ficar decorando. E o futuro do pretérito é um futuro do passado, né? Uma ideia assim de eu faria, né? Se eu tivesse isso, eu faria. Se eu tivesse, né, isso, eu viajaria, tá? Lembra da Maria, né? E o eu falara, né? Outrora, falara, fizera, é uma linguagem mais literária que a gente não usa mais hoje, mas também é o que? É o pretérito mais que perfeito, tá? Lembra né, eu falara, eu estudara, tá? Tinha uma aluna minha que eu falei, Lara, ela passou no colégio militar aqui, eu falei, lembra da Lara, lembra de você. E tinha a Maria que passou também, e aí ela até brincou, né? Maria lembra do futuro do pretérito, o futuro do presente qual é? Eu farei, é normal, tá? Futuro simples que ele chama hoje, eu farei, tu farás, tá? Aí a Maria, eu falar para ela, eu faria, né? Eu falaria, eu tentaria, tá? Então, tem essas diferenças aqui. Para a gente não somente decorar a terminação, o pretérito perfeito é uma ação que você fazia, ou melhor, fiz, né? Estudei, eu passei. Começou e terminou, tá? Aquela ação do dia a dia, né? Eu fazia, hoje eu não faço mais, né? Eu fazia isso, tá? Como se fosse do cotidiano, tá? Isso aí, essa parte aí já é o quê? É o modo, aí tem a pessoa, o tempo e o modo, né? Se eu tivesse isso, o indicativo ele dá o quê? Ideia de certeza, o disjuntivo vai dar ideia de quê? Certeza, tá? Quando a gente chegar na parte de verbos, a gente vai, né, questões de verbo que tem bastante, né? Sempre cai na EA, tá? É, eu, mas quando a gente chegar, a gente vai falar melhor, tá bom? Lembrando que a EA, ela coloca muito o quê? Morfologia, análise sintática, tá, gente? Cai tudo, né? Mas essa parte aí é a parte que geralmente cai mais, cai todo concurso da FAB e no geral dos outros concursos militares, tá? Mas a EA, ela explora muito, bastante, ao advérbio aí, tá? Muito essa parte de a morfologia e análise sintática, tá? Vamos lá. Nova regra aqui, risotônica, né? Pronto, eu passei aqui já, descendo mais, aqui a gente já viu, pronto, ó, já quase acabando aqui para a gente fechar, o if não existe mais, bom, formadas por vogal, umas palavras iniciadas por outra vogal. Pronto, autoafirmação, como eu falei, vogais diferentes, juntou, né? Tá? Micro-ondas, se eu não me engano tem aqui, não tem nesse aqui, mas tem nas outras que são as vogais iguais, né? Com exceção, essa nova regra cai em algumas exceções, antiaéreo, anti-americano, tá? Vai uniformizar algumas exceções já existentes antes, né?
socioeconômico, esta regra não se encaixa quando a palavra iniciar por H, anti-herói, ó. Tem as exceções, gente, não tem pra onde correr, tá bom? A gente tem que se atentar a isso, tá? Antibérico, anti-inflamatório, olha aí. Agora, quando a palavra é formada por um prefixo terminado em vogal, mas palavra iniciada, mesma vogal, né? Micro-ondas, micro-ondas, como eu falei, ó. Mesma vogal, que ela fica tudo igual, né? Só que não dobra de vogal, não dobra de consoante, mas o que acontece aqui, ó? Micro-ondas, né? Mesma vogal, mesmo sinal, eles se repelem, né? Aqui no caso eles perdem o hífen, tá? Vogais diferentes, ó, autoafirmação, autoescola, o que que acontece? Ganha um hífen, né? Quer dizer, tinha o hífen, agora elas se juntam, aliás, se juntaram, né? Isso, gente. Falei aqui, eu estava olhando a regra antiga. Tem sempre que tomar cuidado com a regra antiga e a nova, tá? Aliás, e anti-ibérico, né? Vogais iguais, elas se repelem, elas ganharam o hífen, tá? Tava trocando a bola aqui, tá? E antissocial, né, antissala, aí antecedido de R ou S, você vai dobrar a vogal, só revisando aqui, tá bom? É isso mesmo, tá? Eu tava trocando porque eu tava olhando pro antigo aqui. Não, tem que olhar pro novo, tá? Então, vogais diferentes, que elas fazem? Elas se atraem, perde o if, né? Vogais iguais, elas ganham o if, elas se repelem, tá, gente? Troca tudo aí que eu falei e corrija aí, por favor, tá? Que eu estava olhando errado aqui. Essa regra foi alterada por conta né, por conta da regra anterior, aí uma exceção, o prefixo co, né? Coagir, né? Mesmo se a outra palavra inicial inicia-se com vogal, não utiliza o if, tá? Fulano foi coagido, né? Então tem essas exceções aí, tá? A gente tem que conhecer, tá, gente? Vamos lá para fechar aqui, ó. Já está quase aqui nos 15 minutos aqui para não ficar muito pesado para vocês. Não usamos mais hífen composto que pelo uso perdeu sua noção de composição, né? Composição é a estrutura da palavra, tá? Temos derivação, composição e hibridismo, por exemplo. A manda-chuva não tem mais, né? Ele tirou, o português foi lá e tirou paraquedas, então tá? A gente tem que ficar de olho, tá, gente? O uso do if permanece em palavras que não contém, ou contém aqui, palavras plural contém, não contém no singular, ele ganha o acento agudo, tá? Contém no plural vai ganhar acento circunflexo. Contém elemento de ligação, constitui, tarará, ele fala isso tudo aqui. Ano-luz, né? O uso do if permanece. Azul escuro, médico cirurgião, gente, é só decorar, tá? Tem que, independente da regra, ele não vai pedir para você justificar a regra, né? Mas você tem que conhecer a palavra, tá? O uso de if permanece. Vice, ex-marido, vice-presidente, tá? Palavras com prefixo, né, circunnavegação, pan-americana, ou seja, essas palavras aqui, ó, você tem que saber tudo. Cão de guarda, né, fim de semana, não existe mais if, né, cães de guarda, tá? Cor de vinho, né, exceções, aí tem sempre as exceções, beleza, gente? Tá? Vamos ficando aqui nesse bloco por aqui e continuando aí a prova da EA, tá bom? Então, ó, para vocês verem, é, já vou fechar, tá? Essa questão 9, como é que uma questão você pode explorar, né? Toda questão tem a ver com o quê? A gramática ela não é amarrada, ela é conectada, sempre tem, ó, tá? A professora aí, a Marília Mendes, parabéns aí pelo trabalho. Foi o resumo mais, quer dizer, o mais assim completo que eu já achei, tá? Então isso aqui você pode olhar um dia antes da prova, não tem problema não, tá, gente? Tem que saber, tá? Isso aqui faz parte do nosso quê? Ó, do nosso, aliás, de todo o conteúdo programático aí de qualquer prova, tá? Se eu não me engano, aqui ele não coloca, tá? Mas normalmente eles colocam lá, de acordo com o novo acordo ortográfico, tá, gente? Deixa eu ler aqui, não lembro se tem, não tem, tá? Mas ele coloca, às vezes, até na bibliografia, tá? Ou seja, a gente tem que saber isso aqui, tá? Tem que saber por quê. Ó, você está vendo aqui, fonética, sílaba, tônica, separação, que eu te falei, né? Eu falei para vocês, está tudo aqui, ó, tonicidade e tal, ortografia, aí entra morfologia, bum, aí é a maior parte da língua portuguesa, você tem isso aqui, tá? Tudo vai depender de quê? Morfologia, para chegar na análise sintática, né? Ó, cada classe de palavra que ele estuda aqui, depois ele vai entrar em pontuação, depende também da morfologia,
que você tem que conhecer as palavras. Na estrutura da oração você vai ter principalmente a vírgula, tem que saber, sintaxe, né? Como eu vou estruturar ali as minhas classes de palavras, figuras de linguagem, a estilística é a última, tá bom? Até o próximo bloco, tamo junto aí, português com o capitão. Não esqueça de dar o like, curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.